Bom dia, igreja. Queria dizer que é muito bom estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. É um privilégio muito grande estar aqui. Eu estava pensando hoje sobre esse privilégio que a gente tem de compartilhar, de ouvir, de falar e de aprender da palavra de Deus, tendo em vista que tanta coisa tem acontecido no nosso mundo hoje em dia. A gente está tendo algumas notícias bem ruins lá do Afeganistão, pessoas que estão sofrendo lá, cristãos que estão sendo perseguidos, pessoas que não têm a chance de poder ler a palavra de Deus, né? Pessoas que estão tendo seus aplicativos abertos e se tiver a Bíblia lá, a pessoa é morta, né? Então, assim, a gente tem um privilégio tão grande de estar aqui na igreja, um privilégio tão grande de ouvir a palavra, de estar junto com os irmãos, e a gente tem que aproveitar isso, aproveitar que a gente tem essa liberdade, né? Essa liberdade de poder falar de Deus, né? Algo que muitas pessoas não estão podendo fazer, mas a gente tem, e às vezes a gente não aproveita. Infelizmente, às vezes a gente não aproveita essa liberdade. Bem, dando continuidade, hoje a série de exposições do livro de Gênesis. Semana passada foi falado sobre a criação do homem, e hoje a gente vai falar sobre a melhor criação de Deus, e a criação da mulher. Hoje a gente vai falar sobre uma criação necessária, uma criação não apenas para o deleite, né, do homem, não apenas para ser sua auxiliadora, mas uma criação necessária para toda a obra do Senhor, né? Deus tinha um plano através da criação da mulher, Deus tinha um plano através da criação dessa pessoa que ia auxiliar o homem e estar ao lado dele, e Deus fez isso muito bem. Deus fez isso de maneira muito boa, de uma maneira muito amorosa, né? Inclusive de uma maneira diferente do que ele fez no homem. Ele fez algo especial, ele fez algo glorioso, né? A própria palavra de Deus diz isso. Então a gente vai ver hoje um pouco sobre a criação da mulher, sobre a criação desse ser tão especial nas nossas vidas, né? Primeiramente, né, ele faz... Vou pegar aqui, esqueci que eu estava com isso. Primeiramente, nos capítulos anteriores, Deus ele faz uma demonstração do seu amor. Ele começa falando sobre a criação, ele fala sobre a criação do mundo, sobre a criação dos animais, sobre todas as coisas que ele fez, sobre o Éden, sobre aquelas maravilhas que tinha no Éden, sobre como era bom estar no Éden, né? Tudo aquilo que o homem podia aproveitar, todas as árvores, todos os animais, né? Os animais e o homem viviam em perfeita harmonia. Deus ele cria o homem através da terra, né? E dá o sopro de vida no homem, demonstrando assim que algo diferente estava sendo criado, porque até o momento, através da palavra de Deus, as pessoas, ou melhor, as coisas eram criadas, né? Disse Deus e aquilo se fez. Diferentemente com o homem ele foi criado, né? A gente percebe que teve um cuidado um pouco maior, né, com o homem. Deus ele veio, ele poderia simplesmente falar que seja feito o homem, e o homem surgiria, né? Mas diferentemente ele desceu e falou: vou fazer um boneco de barro aqui, e esse boneco de barro vou soprar a vida nele, e ele será ser vivente, alma vivente, né? Diferentemente da outra criação, ele era especial, ele era diferente. E ele demonstra o seu amor, né? E também demonstra o seu amor criando a sua auxiliadora, agora mais uma demonstração de amor do próprio Deus, e a gente vai ver isso nesse estudo. E também ele faz uma preparação para o cenário da queda, né? Para nos mostrar a queda. Quem estava escrevendo o livro, lembrando, era Moisés. Moisés ele estava às margens do Rio Jordão, ele estava ali mais ou menos nas planícies de Moabe, em frente a Jericó, prestes a entrar em Jericó, e ele estava contando toda a história da criação, ou melhor, registrando a história da criação, e relembrando ao povo de muitas coisas que Deus tinha prometido, muitas coisas que tinham acontecido. O povo tinha acabado, ou melhor, acabado não, fazia 40 anos já, mas o povo tinha saído do Egito e estava 40 anos no deserto. E dentre esse tempo no deserto, dentre esse tempo, esses 400 anos que eles ficaram no Egito, muitas coisas aconteceram, né? As pessoas
que estavam lá, os hebreus que estavam lá, muitos deles foram contaminados por muitos pensamentos do Oriente Médio, do Oriente Antigo. E a gente vai ver que os pensamentos do Oriente Antigo eram muito complicados, né? Eram muito libertinos, eram muito anti-Deus, né? Envolvia vários deuses, envolviam rituais, envolviam questões até mesmo sexuais. A gente vai ver sobre isso. A gente vai dar uma passada por cima sobre isso. E esse texto vem rebater justamente questões envolvendo esse paganismo, essas ideologias que era do Oriente Antigo. Bem, ele faz esse preparamento, ou melhor, essa preparação, né, para o cenário da queda. Mas tudo começa com uma decisão de Deus. Deus, ele decide criar um auxiliador. E eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 2, dos versos 18 em diante. Amém? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A princípio, a gente lendo esse texto, parece que ele é tão simples, né? A gente até estava pensando, antes mesmo de começar a estudar sobre esse texto e olhar mais profundamente sobre esse texto, eu comecei a pensar assim: o que podemos falar sobre esse texto? Qual que é a riqueza que tem? Porque é tão simples. O homem simplesmente precisava de uma auxiliadora. Deus fez recair um sono sobre Adão, tirou a costela dele, e dali surgiu a mulher e acabou a história, né? A gente pode pensar no início que ela é tão simples assim, mas ela tem uma mensagem tão profunda. E isso vai refletir no resto de toda a Bíblia. No resto de toda a Bíblia, uma mensagem tão simples. Muito bem. Tudo começa com uma decisão, né? Uma decisão. Primeiramente, não havia ninguém como Adão. Apenas Adão tinha sido criado. Adão era o único ser humano da terra. A princípio tinha todos os animais, tudo aquilo estava à disposição de Adão, mas ninguém era como Adão. Apenas existiam animais. E com certeza Adão devia olhar todos os animais, todos com pares, e talvez achar até mesmo aquilo lá estranho. Então, a princípio, começa uma decisão de Deus. Deus olha e decide: eu decido fazer uma auxiliadora, criar uma auxiliadora para Adão. Não havia ninguém igual a ele, e Deus ele toma essa decisão. Ele é diferente dos animais, como a gente bem sabe, e isso daí pode parecer assim a princípio estranho. Falar: nossa, mas é uma questão tão óbvia, né? O homem ele é diferente do animal. O que isso vai diferir? O que isso vai importar para a nossa fé? Né? Quem aqui passou pelo cenário acadêmico, né? Ou é acadêmico, ou conhece pessoas do mundo acadêmico, a gente vai saber que o homem ele é reconhecido como alguém que tem um ancestral em comum, né? Que o homem ele tem um descendente, não que ele seja descendente do macaco, até porque é um erro. Muitos pensam que o homem, ou melhor, que Darwin disse que o homem ele é descendente do macaco, mas na verdade não. Ele defende que o homem ele é descendente de um ancestral comum, e que o macaco foi alguém que não evoluiu, né? Diferentemente do homem. Mas a gente tem que deixar isso
claro porque o homem ele é totalmente diferente do macaco, ele é totalmente diferente dos outros animais, ele não tem um ancestral em comum. E essa parte da Bíblia ela vai já deixar claro para a gente isso. Né? O homem ele era diferente dos animais, ele era especial, ele não era como os animais, ele poderia até ter o mesmo sistema biológico deles, alguma coisa assim, mas não era igual. Não era igual. Primeira diferenciação, o homem é diferente dos animais. Outra questão, o homem também era diferente dos anjos, ou melhor, ele é diferente dos anjos. Né? Deus criou os anjos em número determinado. Deus criou os anjos um número fechado, um pacote fechado. Né? E não existe mais do que aquilo e nem será criado mais do que aquilo. Né? Tem aquele pacote fechado de anjos diferente do homem e da mulher. O homem e da mulher não foram feitos em número determinado. O homem e a mulher foram feitos apenas dois, para que se multiplicassem e viessem quantos fossem necessários. Né? Mas a questão é, o homem ele foi feito diferente dos anjos. Os anjos não podem se multiplicar. Os anjos não têm sexo. Os anjos não fazem filho, não tem filho anjo, não tem anjinho. Né? O homem e a mulher que deveriam se multiplicar. Né? Então Deus cria o homem de maneira diferente dos próprios anjos. Diferente dos próprios anjos. E isso também é necessário fazer essa questão. Por quê? Porque foi ordenado ao homem se multiplicar na terra. É uma das primeiras ordens que Deus dá ao homem. Se multiplique. Se multiplique. Diferentemente dos anjos. Ele é alguém, ou melhor, a mulher, que deveria ser criada, era alguém igual, mas diferente. A mulher ela tem a mesma característica do homem em muitas questões, as mesmas características do homem. Inclusive, Deus ele fala assim, que seja feita uma auxiliadora idônea. Quando ele fala isso, ela está falando de uma mulher igual a Adão. Por quê? Porque Adão não tinha pecado também, gente. Adão era perfeito. Adão não tinha pecado, não tinha erro, não tinha nada disso. E uma mulher igual a ele deveria ser criada. Uma mulher que estivesse ao pé de igualdade. Então, essa mulher ela é criada, só que ela é diferente. Né? Nós sabemos que as mulheres são diferentes dos homens. Da mesma forma, a Eva era diferente de Adão. Era igual em honra, era igual em dignidade, era igual perante Deus. E tinha as mesmas características humanas. Mas era diferente. Era diferente. E tinha algo especial, a gente vai ver também. Deus criou alguém que ajudasse Adão em tudo. Né? Quando ele diz auxiliadora, isso daí ultrapassa questões, como por exemplo, apenas ajudar ele no ofício, ajudar ele no serviço, mas ajudava ele em questões como, por exemplo, evitar o pecado. Um dos trabalhos ou objetivos da mulher era fazer com que o homem não caísse em pecado. Ela era a sua auxiliadora. Quando a gente fala em auxiliadora, não é apenas a pessoa que te ajuda no labor, mas a pessoa que te ajuda a não cair no pecado. A pessoa que te ajuda a não apenas cuidar dos filhos, né? Não apenas a crescer profissionalmente, mas a pessoa que está te apoiando, mas a pessoa que vai te ajudar a fugir do pecado, a pessoa que vai te ajudar a se aproximar mais de Deus, a ficar mais perto de Deus. Esse é o objetivo, um principal objetivo da mulher, como auxiliadora. Deve ser esse apoio ao marido, e ela deveria ser esse apoio a Adão, a não cair no pecado, a fugir das tentações. Ser esse apoio, ser essa força. Né? Não a pessoa que vai julgar, não a pessoa que vai levar até o pecado. Isso que deveria ser assim. Né? E isso vale para hoje em dia também. A mulher como aquela auxiliadora que vai fazer o homem está prestes a cair no pecado, ela vai ser a pessoa que vai ajudar ele a não cair no pecado. A mulher vai ser aquele que vai ajudar o marido a se aproximar de Deus, a conhecer mais a Deus, a ler mais a palavra, a levar os filhos, ou levar a sua esposa para a igreja, a fazer essas coisas. A mulher ela sempre vai auxiliar o marido a chegar mais perto de Deus. Esse é um dos principais objetivos da mulher como auxiliadora, aproximar o marido de Deus. Segundo ponto, referente a esse texto, é que Deus ele prepara o homem para algo que vai acontecer. Ele prepara o homem para algo inusitado, algo que ele não esperava, talvez. Né? Porque assim, Deus ele não joga a mulher no colo de Adão
como se nada tivesse, ou melhor, sem ele esperar, de surpresa. Né? Ela não joga ele no colo dela, ou melhor, no colo dele. Ele primeiro mostra para ele a necessidade que ele tem de uma mulher de uma maneira pedagógica. Deus ele sempre nos ensina de maneira pedagógica, muitas vezes a gente se surpreende das maneiras pedagógicas de Deus, e não foi diferente com Adão. Adão, primeiramente, ele teve, ou melhor, Deus mostrou a Adão a sua necessidade de ter uma mulher, a necessidade de ter uma auxiliadora, uma companheira que estivesse com ele. E como é que Deus faz isso? Qual que é o objetivo, ou melhor, qual que é a forma que Deus trabalha para mostrar a Adão que ele precisava de uma mulher? Primeiramente, ele mostra através da nomeação que ele vai fazer aos animais. Daí você deve me perguntar, mas o que isso tem a ver? Nomear os animais. Né? Imaginando assim, Deus estava lá com Adão, e ele começa a chamar todos os animais para perto dele, com o seu poder. E os animais vêm chegando até Adão, e ele fala para Adão, Adão, nomeie todos os animais. E vale muito a pena falar sobre isso. Nomear no Oriente Médio significava ter domínio sobre. E o homem teria domínio sobre todos os animais. Diferente da mulher. E a gente vai ver sobre isso. Diferente da mulher. Então, Adão começa a nomear todos os animais. Ele dá nome a todos os animais. Ele não dá nome assim, Maria, Joaquina, esse cachorro vai se chamar. Não. Ele dá nome à raça, a todos os animais. E com certeza os animais, eles vinham em pares. Com certeza vinham em pares para Adão. E Adão, nesse meio tempo, olhando todos os animais sendo nomeados e vendo que cada animal tinha o seu par, com certeza ele deveria se perguntar assim, e cadê o meu pai? Onde é que eu fico nessa história? Por que todos os animais têm pares? Por que todos esses seres vivos têm pares? Eles podem se multiplicar, mas eu não tenho o meu pai. Então Deus prepara Adão de uma maneira pedagógica, mostrando para ele a necessidade, olha, todos os animais têm. E para eles se multiplicarem, eles precisam estar em pares. Então, vamos fazer uma auxiliadora para você. E qual que é o processo de tudo isso acontecer? Isso é um pouquinho mais à frente. Mas a questão é, ele mostrou uma necessidade, e essa necessidade ela não poderia ser suprida por nenhum animal. Daí você pensa, mas que absurdo. Claro que não pode ser suprida por nenhum animal. Mas, gente, algo que nós não vemos mais tanto hoje, mas ainda tem, é a zoofilia ou o bestialismo. Mas o que o Tiago está falando sobre isso aqui na frente do culto? A própria palavra de Deus ela é contra isso. E a gente vai ver que, ali até coloquei Levítico 20, versículo 13, Moisés ele vai rebater a questão do bestialismo e da abominação, que era o zoofilismo. Quem não sabe o que é isso, é relação sexual entre animal e pessoa. E existia muito no Oriente Médio, no Antigo Oriente Médio. Existia muito isso. Aquelas culturas pagãs que envolviam animais. Lembra das imagens dos deuses que tinham até mesmo cara de animais? Envolvia muito isso. Envolvia muito relacionamento sexual entre o homem e animal. Entre um homem e uma vaca. Era comum isso naquela época porque era uma forma de adoração a um Deus pagão. E Moisés está mostrando isso justamente, pessoal que acabou de sair do povo, que acabou de sair do Egito, isso é bestialismo, isso é pecado, isso Deus abomina, não façam isso. O homem se unirá a quem? A sua mulher, e não a um animal. Deus não deu um animal para ele. Deus não deu um cachorro, uma cadela para ele, uma vaquinha. Deus deu uma mulher, com um objetivo, se multiplicar, porque tinha que ser com uma mulher, não com um animal. Uma necessidade, primeiro ele mostra uma necessidade de você ter uma auxiliadora, necessidade dessa auxiliadora ser idônea, dela te aproximar de Deus, e nenhum animal pode suprir essa necessidade, somente alguém que for igual a você, somente alguém que for igual a você. Ninguém está à altura do homem. Quando eu falo isso, não é questão de pecado, mas é questão de igualdade. Ninguém está acima,
do homem ali nessa questão terrena, mas ninguém, apenas o homem, o próprio ser humano, a humanidade está em pé de igualdade. Terceiro ponto. Deus então cria a mulher, nos versos 21 ao verso 23. Eu vou ler novamente. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Ele disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomado. A gente consegue, ou melhor, a princípio a gente faz a gente imagina aquela cena de Deus abrindo, né, a carne de Adão e retirando a costela lá de dentro, né? Porque foi a primeira cirurgia, né, que a Bíblia relata. Né? A primeira cirurgia que a Bíblia relata foi Deus quem fez. Né? A primeira anestesia, né? Deus fez recair um profundo sono sobre Adão, e dali ele retirou a costela, e essa costela seria criada a mulher. O motivo que Deus faria isso, né? Ou melhor, o motivo que Deus ele fez recair foi justamente uma cirurgia, né, que ele faria no homem. Mas isso também mostra uma coisa muito interessante para nós. O homem não teve participação nisso. Né? O homem não teve participação na criação da mulher. A única pessoa que teve participação na criação foi o próprio Deus. Isso é importante mostrar, porque justamente para mostrar que o homem não teria poder sobre o domínio da mulher. O homem não teve participação na criação da mulher. Foi a partir dele? Foi a partir dele. Deus tirou uma costela de Adão para fazer a própria mulher. A questão é, o homem não teve participação na criação da mulher. E Deus ele nos mostra isso em tantas coisas, e a gente consegue ver isso em tantas coisas quando a gente vê, ou melhor, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Cristo, a gente consegue ver que nós não temos participação em nada. Nas obras do Senhor, a gente vê que nós não temos parte em nada. Nada que a gente possa fazer nos leva para mais perto de Deus. Eu gosto daquele exemplo que o pastor sempre mostra, daquelas imagens que o pastor sempre mostra para a gente, principalmente no empenho, quando a gente está fazendo algum estudo evangelístico. O pastor Marcos também nos mostra bastante disso, que são pontes. Pontes que, em um lado está o homem e no outro lado está Deus. E aquela ponte, ela sempre acaba no meio, ou ela sempre acaba logo no começo, mas ela nunca chega até o final, que é Deus. O homem, ele cria pontes, né? O homem, ele tenta através da sua religiosidade, o homem, ele tenta através das suas boas obras, ou de coisas que ele vinha a fazer para chegar mais perto de Deus, para chegar perto de Deus, mas tudo isso é falho. Tudo isso é ineficaz. O homem não tem participação em nada na obra redentiva de Deus. E não foi diferente. Quando Deus ele vem fazer algo, ele sempre mostra ao homem: sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou fazendo. Você não tem parte com isso. Isso é uma dádiva que eu estou te dando. Não porque você merece. Não porque você merece. Não porque você fez algo para isso. Mas porque eu estou fazendo. Porque eu quero fazer. Porque eu sou bom. Não porque você é bom. E Deus, então, da mesma forma, ele cria a mulher e dá ao homem como um presente. É um presente de Deus. Né? Mas eu só queria fazer uma colocação. Eu acho que talvez você vai chegar ali, mas essa forma de criar o homem, de criar a mulher, mostra para ele que ele não é dono dela. Né? Quem é dono é Deus. Né? Então, é uma coisa bem interessante pensar nisso. Eu crio, mas não é. É a partir de você, mas você não é dono. Dono sou eu. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com os dias que a gente vive e sempre vivemos, com essa questão em relação entre homem e mulher. Né? Essa possibilidade, né? Sobre o homem para com a mulher. Né? Só para mostrar que ele não é o dono. Né? Então, se a Bíblia, que é acusada tantas vezes de machismo, né? E você vai estudando ela, você vai vendo totalmente o contrário. Deus dizendo: eu sou dono, eu que fiz, você não fez.
né? Então, não é tua posse nada. Né? Exatamente, até eu cheguei a comentar sobre isso rapidamente, para que o homem não dominasse sobre a mulher, né? Deus criou a mulher e, como eu falei, não teve participação do homem para que esse não se sentisse no direito de dominá-la. Como o pastor falou sobre essa possessividade, né, a questão de que os homens perverteram o verdadeiro conceito de ser um marido segundo a vontade de Deus, né? Inclusive a gente vê maridos que se dizem cristãos, né, agindo dessa forma, achando que a mulher, ela você foi criada para o meu deleite, você foi criada da minha costela, né? Então você tem que me servir, você tem que estar subjugado à minha vontade, quando Deus nunca falou isso. Isso é uma perversão que muitos vêm trazer, muitos vêm dizer que a Bíblia ela é machista, como o pastor disse, muitos vêm dizer que a Bíblia ela vem a subjugar a mulher, que a mulher não tem nenhuma vontade, mas a Bíblia ela vem nos mostrar que Deus tem um cuidado tão especial com a mulher. Ele vem nos mostrar que Deus ele tem um amor especial e diferente da mulher. E isso envolve a própria criação da mulher, né? Deus ele tira do lado, a palavra vai dizer assim que é do lado, né, no hebraico, do lado de Adão, e fecha com carne, mas Deus ele formou a mulher e ela recebe a imagem e semelhança de Deus a partir disso. A imagem e semelhança de Deus estava em Adão, e por causa desse processo, ela também recebe a imagem e semelhança de Deus. E se a mulher também recebe a imagem e semelhança de Deus, onde o homem tem domínio sobre ela? Onde está esse domínio? Se ela também tem essa imagem e semelhança de Deus, se ela também é igual ao homem perante Deus, né? Perante Deus com honra, com dignidade, com valor. Se a mulher também tem esse valor, muitos pervertem essa ideia da criação da mulher e da sua importância. Eu peguei esse trecho que fala mais ou menos a ideia. Esse é um poema muito bacana, muito bonito, que fala sobre a criação da mulher, que vai dizer assim: Eva não foi feita de sua cabeça para não superá-lo, nem de seus pés para não ser pisoteada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Eu já tinha ouvido essa frase há anos atrás. Enquanto eu estava fazendo o estudo, também me veio essa frase, achei bem conveniente trazer aqui. Deus fez isso e a gente pode dizer que talvez o poema que Adão ele fez ali estava incompleto. E essa frase ela veio completar essa ideia que Adão queria trazer. A mulher ela não foi criada para ser humilhada, ela não foi criada para ser maltratada, ela não foi criada para ser dominada, mas para ser protegida, para ser igual, para ser amada, né? A própria palavra ela vem nos trazer isso, e Deus ele espera isso do homem em relação à mulher, um cuidado especial, até porque ela foi criada de uma maneira especial, ela foi criada de uma maneira diferente, mais especial do que o homem. Uma das primeiras atividades do próprio homem era a poesia. Quando a mulher foi criada, Adão imediatamente fez uma poesia. Ele disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus, o homem, ele revela que ele sabia do processo. No hebraico, a gente vai chamar o homem de Ish e a mulher de Ishá. Na tradução fica diferente, quando a gente puxa para a tradução, mas no hebraico fica mais entendível o que ele quer dizer. O homem, o Ish, e dele foi tirada a mulher, a Ishá, no hebraico. Até para questão de conhecimento, Ishá era mulher, ou varoa, no hebraico. Eles tinham a mesma composição. E daí até um comentário ali que um teólogo fez, quando sua mulher reclamar que você não é romântico, passa esse poema para ela, E afinal você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E você já vê que Adão era uma pessoa romântica de início. Quando ele viu ela, quando ele viu
Eva provavelmente, ele nunca tinha visto uma mulher, né? Primeiramente, nunca tinha visto uma mulher. Imagina ele acordar do sono e ver aquele mulherão na frente dele. Com certeza ele ficou estonteado com aquilo lá, muito feliz com aquilo lá, sabendo que aquilo era presente de Deus e de imediato fez uma poesia para ela, né? Mostrando como ele era romântico e como ele realmente amava a própria esposa e como aquele amor era puro, como aquele amor era sem mácula, como aquele amor era um amor vindo da própria parte de Deus, né? Um amor sem interesse, um amor sem mancha, né? Um amor puro, sem pecado. Quão bonito deveria ser aquele amor, né? Se hoje nós, pecadores, ainda temos isso em nós, né? Imagina naquela época sem pecado como que era uma relação do homem e da mulher, né? Sem nada disso, sem nada da interferência do pecado. Muito bem. Foi aqui mesmo. Ela foi feita da mesma composição, mas diferente, mulher feita de uma forma superior. Daí vai vir a pessoa assim, vai ter aquela pessoa que vai fazer aquela brincadeira, né? Adão era o rascunho e a mulher ela era a obra-prima, né? Mas a questão é, Deus criou a mulher de uma maneira superior. Deus criou uma mulher de uma maneira diferente, isso é fato. Enquanto ele criou o homem apenas do pó da terra, ele criou a própria mulher de uma costela de Adão. Ela foi formada de uma forma diferente. Ela foi formada de uma maneira mais gloriosa, né? Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios, ele vai se referir à mulher como sendo a glória do homem. A mulher é a glória do homem. Então vejam aí já de cara a importância da mulher. Vejam de cara como a própria Bíblia trata a mulher. Quando alguém falar sobre a Bíblia ser machista, alguma coisa, mostrem esses versículos para eles. Mostrem que a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia vai falar que a mulher é a glória do homem. Além de ser glória de Deus, é glória do homem, né? E o homem não pode desprezá-la por causa disso. Se Deus criou ela por causa disso, ou melhor, se Deus criou ela com esse propósito, como ele vai poder ver a mulher de outra forma, sendo que Deus criou ela assim? Mas muito bem, dando continuidade. Moisés ele faz algumas declarações em questão ou referente à própria palavra, ou a essa passagem que ele acabou de mostrar. Nós terminamos o texto com 2 comentários de Moisés, primeiro sendo ele, por isso deixou o homem pai e sua mãe, está no verso 24, por isso deixou o homem o pai e sua mãe, e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como eu disse, ele estava lá nas planícies de Moabe, falando ao povo, em frente às muralhas de Jericó, e ele faz essa declaração. E essa declaração, ela também tem 3 pontos muito importantes para a gente trabalhar em cima. O primeiro deles o casamento ele implica numa prioridade. A gente percebe que logo no início ele vai falar assim, deixa o homem, ou melhor assim, o homem, né, deixa sua casa, deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher. O homem, pai e mãe, deixa o homem, pai e mãe e une a sua mulher. Existe uma prioridade primeiramente na vida do homem, que é a sua família. Isso inclui pai e mãe, né? Essa é a primeira prioridade do filho. O filho quando nasce, ele tem uma prioridade. Sua prioridade é pai e mãe. E essa prioridade, gente, ela vem antes da religião. Por isso que a gente fala que a família está na frente da religião, né? Da nossa igreja. Ela está à frente disso. Porque ela foi instituída antes. A religião ela só foi instituída depois da queda. Depois que o homem cai, porque não precisava de religião antes. Lembra qual que é o significado de religião? Lembra? Religar. Se a religião, o significado de religião é religar, se o homem estava unido com Deus, tinha que religar o quê? Não tinha que religar. Deus não estava separado do homem, então o homem cria a família antes mesmo da necessidade de ser religado com Deus. A religião ela vem depois. Então, a princípio, a gente já percebe que a família ela é uma prioridade na vida do homem. O homem deixará seu pai e sua mãe. Antes de deixar seu pai e sua mãe, ele tem a sua prioridade, que é a sua família, né? A sua família, seu pai e sua mãe são sua prioridade. Ele tem o dever de cuidar dos pais, ele tem o dever de obedecer aos pais,
ele tem o dever de prestar conta aos pais, ele tem o dever de estar junto com os pais, de ser abençoador na vida desses pais, né? Assim como um filho cristão. Mas, né, no momento em que ele casa, ele deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher. Isso não o isso não o desprende da necessidade de continuar cuidando da sua família, claro, mas agora existe uma prioridade maior ainda, que é a sua nova família, que é a sua esposa. A sua esposa torna-se a nova prioridade do homem. O homem, ele tem uma nova prioridade agora, que é a sua própria mulher, a sua própria família. E o segundo ponto é sobre o casamento gerar um pacto, uma fusão. Quando a gente fala sobre casamento, a gente não pode pensar que isso é simplesmente uma associação, né? Uma associação cultural, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma fusão, ela é uma união a ponto de os dois serão apenas um, os dois serão uma só carne. Quando ele fala os dois serão uma só carne, uma fusão do tipo, tem como separar a carne, a não ser rasgá-la? Se você rasgar ela, você vai perder a natureza dela. Você vai perder aquilo que ela é. Ela não deveria ser rasgada. Então, os dois serão uma só carne, uma fusão. Isso envolve questões de ser indissolúvel, né? Uma fusão, um pacto, é algo muito mais profundo do que apenas uma associação. Casamento não é associação. Por mais que o mundo veja como uma associação, por mais que o mundo hoje em dia veja assim, eu posso me casar, mas eu posso me separar. Por mais que o mundo hoje em dia pense assim, meu marido não tem cuidado de mim, meu marido não dá mais a mesma atenção, até mesmo cristãos, né? Porque se a gente for puxar dados das pessoas cristãs, alguns têm superado o número de cristãos que têm se separado do que o mundo tem se separado, se divorciado. E a palavra nos diz que o casamento é indissolúvel, apenas com algumas questões, alguma ressalva. Né? A palavra de Deus diz até a morte, né? Mas a questão é, o mundo ele tem visto o casamento como algo volúvel. Se a pessoa ela não me agrada, eu vou me separar, eu vou me divorciar. Se a pessoa não faz a minha vontade, eu vou me divorciar, demonstrando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? O nosso eu sempre está maior. Eu sempre quero que a minha vontade seja feita. Eu sempre quero me alegrar, independentemente se a outra pessoa se alegra. Eu não penso em fazer a outra feliz, mas eu penso em ser feliz. E isso faz com que casamentos sejam acabados. Então, assim, Deus ele não instituiu o casamento para isso, mas Deus instituiu isso como um pacto, como uma fusão de vidas que não deve ser separado, que não deve acabar. Primeiro, uma dos pontos que Deus nos traz. Outro ponto da declaração é uma profunda intimidade e harmonia que dura por toda a vida, né? Mas, novamente, questão de tornar-se-ão uma só carne. É para a vida inteira. Até que a morte os separe. Eu gosto de uma brincadeira, né? Gosto não, né? Mas acho engraçado. Uma brincadeira do Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele recebe algumas perguntas assim, né? Mas pastor, a pessoa, ela não é mais aquela pessoa que eu casei, ela se tornou uma pessoa chata, é uma pessoa que só briga comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí, posso me separar dele? Daí ele falou assim, não, só existe uma forma de separação, que é através da morte do cônjuge. Então vamos orar para que o cônjuge morra. Ele faz essa brincadeira. Mas quem vai orar pela morte do outro, né? Mas a questão é até a morte, né? A pessoa não tem sido mais aquilo. Trabalhar em cima disso, trabalhar em cima dessas questões. Deus pode transformar corações, gente. Se Deus transformou o nosso coração, que era mau, que era ímpio, que era longe de Deus, que era afastado de Deus, que não queria saber de Deus, que brigava com Deus, e hoje nós estamos aqui, estamos sedentos e queremos ouvir a palavra de Deus, nós fomos transformados pelo Espírito Santo, o que é para Ele transformar corações dentro de um relacionamento? Deus pode, talvez pode demorar anos isso, talvez pode demorar uma vida, mas Deus pode transformar, isso a gente sabe. Se a gente tem orado tanto por pessoas que venham se converter, venham conhecer Cristo, venham a ter um relacionamento com Deus, e gente,
conheço muita gente que eu orei tempo e a pessoa veio se converter anos depois. Né? Eu sou uma prova disso. Fui me converter só com 21 anos. Mostrando como para Deus, nada é impossível. Quanta gente já orou por mim. Jussara, quantas vezes a Jussara falou de Cristo para mim e eu não queria saber de Deus. Mas uma hora, fez sentido. Glória a Deus. Uma hora fez sentido na minha vida. Né? Então o que é para Deus transformar relacionamentos? Né? Mudar essa questão do casamento, para Deus é muito fácil. Até porque o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que criou. E é para ser bom, não para ser ruim. Vai ter as dificuldades. Mas para Deus, Ele consegue transformar a dificuldade em uma coisa tão boa. Ele consegue mudar a dificuldade e transformar aquilo lá em um lugar de felicidade. Deus tem esse poder. É uma visão que confronta a visão do Antigo Oriente Médio. Né? Como eu disse, as pessoas do Antigo Oriente Médio, elas tinham essa visão deturpada do casamento. Elas tinham essa visão de que poderiam deixar pai e mãe como quisessem, ou tinham essa visão de que o casamento ele poderia ser dissolúvel. Eles tinham essa visão de que o homem poderia se casar com mais de uma mulher. Eles tinham essa visão de que o homem poderia se casar com outro homem, uma mulher casar com outra mulher, ou até mesmo com vários. Eles tinham essa visão de que orgias poderiam ser feitas em templos culturais. Era assim no Oriente Médio. Hoje ainda existe isso. De uma maneira um pouco mais velada algumas questões, mas o homossexualismo está bem mais aberto, está bem mais exposto. Né? Só que a palavra de Deus vem dizer assim, viu? O homem se unirá a quem? A sua mulher, homem e mulher. Não homem com homem, não mulher com mulher. Esses vão se multiplicar, esses vão crescer na terra. Né? É só um homem e só uma mulher, não vários. E Moisés vem combater isso com uma ideologia para aquele povo. Questão histórica, gente. O povo estava há 400 anos no Egito. E a gente sabe muito bem como o Egito era. A gente sabe muito bem como o Egito era nesse quesito de relacionamento, de sexualidade, de homossexualismo, era muito grande lá. E Deus vem combater isso através de Moisés, logo de cara, falando, viu, o homem se unirá à sua mulher, os dois serão uma única carne, e essa relação é indissolúvel, é homem e mulher, e acabou. E eles multiplicarão e encherão a terra. Né? Logo no início a gente vê que confronta uma visão lá do Oriente Médio, lá de trás. Já existia isso há muito tempo atrás, aproximadamente 4.000, 5.000 anos atrás, já existia isso. Né? A gente tem exemplos na Bíblia muito fortes, como por exemplo Sodoma e Gomorra, onde isso era totalmente deturpado. Né? Questão sexual, puxando questões sexuais. Né? Deus criou isso para ser bom, entre homem e mulher dentro do casamento. Não fora, não com o namorado, não com outro homem ou com outra mulher, não com várias pessoas, não com animais. Né? E outra coisa, da maneira como Deus determinou, para a felicidade do homem, para o deleite do homem. E isso glorifica Deus. Mas não daquela maneira como aquele pessoal do Oriente Médio, e muitas pessoas hoje em dia têm feito. Né? Uma maneira que agrada a Deus. Então vem uma segunda declaração de Moisés, que está no último verso, ele vai dizer assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque o pecado ele ainda não tinha acontecido. Né? O pecado ele transforma toda a nossa visão de mundo, ele transforma toda a nossa visão de pureza, né? Aquela pureza santa que eles tinham um com o outro, né? Eles se olhavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha, eles não tinham timidez. Para eles era comum ver um ao outro nu, porque não tinha malícia no coração. O pecado não tinha manchado a pessoa a tal forma dela ter malícia,
Dela olhar para o outro e se sentir envergonhado? A palavra vai dizer que quando eles caíram em pecado, quando eles cometeram pecado, eles se sentiram envergonhados e foram se cobrir com folhas de figueira. Por quê? Porque o pecado ele mancha aqui, ele mancha aqui, ele mancha todo o nosso corpo. Nós estamos por completos contaminados pelo pecado, e esse pecado nos traz essa deturpação do Evangelho, ou melhor, deturpação de visão do mundo, né? A nudez, ele mostra logo de início, é a coisa do paraíso, né? Destinada apenas para o casamento, novamente confrontando a visão do mundo antigo, né? A gente vê que, e alguns relatos históricos diziam que as pessoas faziam esse tipo de prática na própria rua, durante o dia, durante a luz do dia, mostrando a deturpação que eles tinham. Pessoas totalmente deturpadas, pessoas longe de Deus. E ele vai dizer assim, viu, isso é para o casamento, é reservado apenas para o casamento. Ou seja, isso aí já vai bater outra coisa, né? Se você só pode ver a nudez do seu cônjuge, você não pode ver a nudez de outra pessoa, você não pode ver pornografia, você não pode ver outras questões assim, você não pode ver outra mulher ou outro homem nu, porque isso é apenas para o casamento, né? Hoje a gente chama isso de pornografia, naquela época era diferente, mas hoje em dia é apenas um clique de distância. Se você abrir o seu celular, se você abrir o seu computador, se você acessar um site, é gratuito, e você vê isso, milhares de opções disponíveis, né? O pecado está disponível aí, de graça, para quem quiser cair. E ele, nessa passagem, falando sobre a criação da mulher, a gente já percebe que isso era coisa do paraíso. Existia pureza lá. E a nudez, ela é destinada apenas ao homem e à mulher. E acabou. Passou disso, pecado. Passou disso, está desagradando a Deus, né? Tanto os jovens sofrem com isso hoje em dia. E, infelizmente, não apenas jovens, né? Tantos adultos que também sofrem com o mesmo problema. Esse problema pode ser combatido por Deus. Espero que ninguém esteja passando por esse problema, mas esse problema ainda pode ser curado com Deus. Ele pode ser curado. Conheço vários casos de pessoas que foram curadas desse mal, pessoas adultas, pessoas casadas, né? Mas Deus pode curar. Deus tem o poder de curar. Deus tem o poder de libertar. Basta acreditar, basta correr atrás, basta buscar Deus, basta ter fé, buscar o Senhor e fazer a tua parte, correr do pecado. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. A gente estava falando sexta-feira, a gente tem o UPP, né? Quem não conhece o UPP ainda, né? O UPP é um departamento da igreja chamado União dos Fiacres Presbiterianos, e a gente se reúne com o UPP toda sexta-feira. Já tem uns 3 anos que a gente se reúne com o UPP para falar sobre questões envolvendo meninos, né? Principalmente meninos. Como que os meninos devem agir, como os meninos devem crescer na fé, como devem se tornar homens na fé. E envolve questões como sexualismo, pornografia, e a gente conversa muito sobre isso. A gente é bem aberto sobre isso. Alguns sofrem com esse problema e a gente trabalha em cima desses problemas, né? Para todos serem libertos, até porque Tiago, o livro de Tiago, ele vai dizer assim, que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos amigos para sermos curados, né? Existe muita confissão de pecado ali entre nós, e nós trabalhamos em cima disso. E uma questão perdão, perdi a linha de raciocínio. Uma questão referente a isso nós devemos buscar a Deus cada vez mais e ter e saber que nós temos uma responsabilidade humana. Nós sabemos que Deus é soberano e que nada é feito sem a vontade dele. Mas nós temos uma responsabilidade humana também. Nossa responsabilidade humana é de fugir do pecado. Claro que nós não conseguiremos nunca nos vermos libertos do pecado se a gente não tiver o poder do Espírito Santo junto com a gente. Mas a nossa responsabilidade é de ir atrás. A nossa responsabilidade é de buscar Deus. A nossa responsabilidade é de fugir do pecado. Nós temos essa responsabilidade. Nós não somos robôs.
Nós não somos máquinas programadas. Nós somos seres, ou melhor, almas viventes, né? Filhos de Deus, regenerados pelo sangue de Jesus, mas que temos responsabilidades de fugir do pecado, buscar a Deus. E eu gosto de fazer simplesmente, ou melhor, sempre, uma analogia com os meninos, quando a gente vai falar sobre crescimento espiritual. Nós temos o Espírito Santo em nós, e quando nós temos o Espírito Santo em nós, ele não sai mais. Nós não perdemos a salvação. Mas a questão é, você prefere ser em uma sala escura, uma luzinha fraca, que mal ilumina em volta, ou uma luz muito forte que ilumina todo lugar? Essa intensidade dessa luz, ela vai depender da nossa vida com Deus. Essa intensidade dessa luz, ela vai depender da nossa vida com Deus, da nossa busca, né? Eu não quero ser uma luz fraca. Eu não quero ser uma luz que é mal vista, uma luz que mal ilumina o lugar. Mas eu quero ser uma luz intensa, uma luz que venha iluminar todo o recinto. Uma luz que venha ser vista de longe. Eu quero ser essa luz. Para ser essa luz, eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso ter mais vida com Deus. Eu preciso ter mais santidade com Deus. E eu tenho essa responsabilidade. Paulo, ele vai dizer assim, tem muitas pessoas que vão chegar lá no céu, quando for passar pelo fogo da justiça de Deus, a pessoa vai estar com um monte de palha na mão. E toda aquela palha ela vai se queimar. Só que ela ainda vai ter aquela pepita de ouro, né? Que simboliza a nossa salvação. A pessoa vai ser salva, mas ela só vai ter aquela pepita de ouro. E a palavra ela vai dizer assim, buscai tesouros no céu. Eu não quero passar por lá e ter um monte de palha. Eu quero passar por lá e ter muito tesouro. E esse tesouro vai depender de como nós somos aqui. Como que é a nossa vida aqui. Então, que busquemos ter mais tesouros no céu. Acredito que a maior forma da gente ter tesouros no céu é falando de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus e do amor de Jesus para as pessoas. Mas uma coisa muito bacana que o pastor disse, eu vou dar isso trancado, gente, desculpa. Uma coisa muito bacana que o pastor disse é a gente só dá aquilo que a gente tem. Então a gente precisa se encher disso, para a gente poder transbordar isso e dar para as outras pessoas. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então vamos dar Jesus para as pessoas, vamos falar de Jesus para as pessoas, e vamos acumular tesouros no céu. O nosso papel é falar, o nosso papel não é converter, a gente não converte ninguém, mas a gente pode falar muito sobre Jesus. Deus nos deu essa liberdade, coisa que o pessoal do Afeganistão não está tendo, mas nós temos, e a gente tem que aproveitar isso. Correr muito tempo, falar sobre algumas lições agora, e a gente tem esse texto. Primeira lição, nós somos distintos dos animais, como a gente falou antes. Isso vai já contra o evolucionismo, né? Contra ideias que promovem o evolucionismo. O homem que é visto como aquele que descendeu de um ancestral em comum, né? O homem já foi criado diferente do macaco ou de qualquer outro animal. Ele foi criado diferente. Então nós não somos como os homens primitivos, eles eram. Aquela ideia de que o homem ele era primitivo, de que ele foi evoluindo, né? E nós chegamos ao que estamos agora. Não foi assim. Eu costumo dizer que nós em vez de estarmos evoluindo, nós estamos regredindo, né? Quando a gente olha para homens do passado, homens e mulheres do passado, a gente via pessoas assim que eram extraordinários em questão de conhecimento, em questão de busca, né? A gente via pessoas que eram médicos, advogados, filósofos, professores, e você puxava o currículo deles, eles eram três profissões dentro de uma pessoa só. O cara construía a própria casa, ele criava os próprios animais, ele cultivava a própria comida, ou seja, ele fazia várias coisas que nós hoje em dia não conseguimos fazer, né? Hoje em dia nós nos tornamos omissos em algumas questões que os homens daquela época conseguiam fazer. Então a primeira questão é, nós somos diferentes dos animais, nós não evoluímos. Nós fomos criados já muito evoluídos, né? Muito evoluídos. O próprio Adão era um homem muito inteligente. Se a gente for puxar questões históricas, que inclusive vai ser comentado daqui a uns dias, é a Torre de Babel, por exemplo. A tecnologia da Torre de Babel não consegue ser replicada hoje. E foram feitos testes
em laboratórios, usando os materiais que foram utilizados na Torre de Babel, e todo mundo pensava assim, a Torre de Babel nunca poderia ser construída daquele tamanho naquela época, né? Só que fizeram testes, e esses testes comprovaram que seria muito mais possível, além disso, seria possível fazer torres muito maiores do que a Torre de Babel com aquele material. Daquela forma, queimando aquele material lá, como a própria palavra fala, que era um material queimado, né? Se queimasse aquele material, conseguiriam fazer torres muito maiores. Tecnologia que nós não temos hoje. Tecnologias de irrigação que foram perdidas com o tempo. Existem muitas tecnologias, se a gente procurar no Google, né? Tem um tempinho ali para procurar no Google, quanta tecnologia boa que se perdeu com o tempo, coisa que não temos mais. Coisa que não temos mais. O homem ele não foi criado como um animal, foi criado um ser muito inteligente. Casamento é uma instituição divina, não é uma associação, como eu falei, ela é diferente. Ela não é uma associação cultural, mas uma criação divina. O casamento ele é monogâmico e heterossexual. Não pode se dissolver o casamento por qualquer coisa. 1 Coríntios 6,16, ele também vai combater a prostituição. Ele vai falar sobre o homem e a mulher se unir a uma prostituta. Ele fala assim, pode o homem e a mulher se unir a uma prostituta, né, tendo em vista que os dois se tornarão uma só carne, né? Ele vem combater a prostituição também, usando esse próprio texto. O próprio Jesus ele vem usar o texto de que o homem e a mulher se unirão e se tornarão uma só carne, o homem deixará a sua casa, né, para se unir a sua mulher, justamente para falar questões sobre o divórcio, combater o divórcio. Terceira lição, é o padrão de Deus para a humanidade. Um padrão de Deus para a humanidade. Casamento é algo que é comum, é algo que deve ser o correto, o certo. O homem se unir a uma mulher. Eu pensei em não falar sobre isso, porque eu estou solteiro, mas eu vou falar igual. A palavra ela fala sobre questões de pessoas que não vão se casar. A palavra fala sobre questões do celibato, por exemplo, que conforme as pessoas vão ficando mais velhas, começa a ser uma pressão em cima dos jovens, muito grande. E quando eu estava fazendo o estudo, eu falava sobre isso. Esse é um padrão normal para o homem e para a mulher se casarem. Só que a própria palavra ela vai dizer que existem pessoas que não vão se casar. Paulo era uma dessas pessoas. Ele não se casou e se tornou o maior missionário que o mundo já teve. Outra pessoa que não se casou foi o próprio Jesus. O próprio Jesus não se casou. Mas Paulo, ele era alguém que não se casou. E quem que vai discutir com Paulo? E Paulo ele vai falar assim, é melhor que fique solteiro. Ele vai falar questões assim por causa do ministério, por causa dos sofrimentos, é claro. Mas isso é uma coisa que é normal. E daí, a pessoa que eu estava fazendo esses estudos, ele comentou assim, às vezes é um erro a igreja ficar empurrando isso para os jovens, porque às vezes os jovens se sentem tão pressionados que se casam com a primeira pessoa que aparecer. E daí, isso pode trazer sérias consequências para a vida da pessoa. Por medo, a pessoa acaba casando por angústia, por tristeza, ou por até mesmo uma pressão da igreja. Foi uma crítica que esse pastor fez, assim, a igreja não pode fazer isso. A igreja tem que deixar isso correr naturalmente. Porque pode ser um veneno para a vida do cristão. Um casamento ele normalmente é uma bênção, mas ele pode ser uma maldição em determinados casos. Ele pode ser uma coisa muito ruim, principalmente para a vida do cristão. Ele pode acabar com o ministério. E a gente conhece casos de ministérios que foram acabados por causa de casamentos. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quarto ponto, fundamento bíblico para homem e mulher. Novamente, falando sobre ela ser, ou melhor, os fundamentos dos papéis do homem e da mulher. Que a mulher deve ser a sua auxiliadora. Paulo cita isso novamente, que o homem deve ser o líder. Ele fala que o homem é o líder, que a mulher é a sua auxiliadora, mas que o homem deve ser um bom líder. O homem deve ser um líder assim como Jesus foi. Ele deve amar a sua esposa assim como Jesus amou a sua igreja, demonstrando assim que o homem não pode ser qualquer líder da sua esposa. Já tirando essa ideia de que o homem tem
poder para abusar como quiser da autoridade que lhe foi dada sobre a esposa, né? Deus ele diz que o homem tem que cuidar muito bem dela. E para nós não é uma questão cultural, né? É uma questão bíblica. Isso. Não é machismo, não é nada disso que se prega, mas é uma questão bíblica. O fundamento de que a mulher não pode exercer a autoridade eclesiástica sobre a igreja ou sobre o marido. Isso também é citado. A mulher não pode exercer a autoridade sobre o marido. Ela pode ser a pessoa que vai aconselhar, ela pode ser a pessoa que vai recomendar, mas ela não pode exercer a autoridade. É diferente isso. A autoridade é do marido, a liderança é do marido. Mas a mulher é a auxiliadora. E que nem o Cláudio Duarte diz, a mulher que quiser, ela consegue fazer com que o marido tome qualquer decisão, segundo a vontade dela. Diz que ela fale com jeito com ele. Eu não sou casado, não sei. Quem é casado, aí sabe. E do ponto da pureza. Pureza também é uma das questões, né? A gente não é estraga-prazer, o crente não é estraga-prazer, mas nós temos uma ordem de Deus a enxergarmos a vida sexual, a enxergarmos o casamento de uma maneira bem diferente e pura, né? Nos mantermos puros para isso, buscarmos essa pureza, e a pureza ela deve se manter dentro do próprio casamento, né? Tem gente que acha que a pureza ela só deve ser mantida enquanto está solteiro, né? Mas a pureza ela se mantém dentro do próprio casamento, né? É uma bênção que deve ser desfrutada dentro do casamento. E por último, a identidade sexual. Aqui é questões envolvendo, por exemplo, ideologias de gênero, né? O homem diz, ou melhor, Deus diz, né, que os homens e as mulheres são iguais, porém diferentes. Só que a questão é a seguinte: homem é homem, mulher é mulher. Né? Esse negócio de mulher sempre, ou melhor, mulher no corpo de um homem, né, ou homem no corpo de uma mulher, isso é invenção humana. Só que tem uma questão assim: eu não duvido que existem cristãos que se sentem atraídos pela pessoa do outro sexo. Eu não duvido que existe isso. Eu acredito até que existem pessoas assim. Só que uma questão muito interessante é o seguinte: nós não devemos, ou essa pessoa não deve esperar ou querer adequar a vontade dela, ou melhor, o fazer dela com a vontade dela, mas adequar aquilo que ela realmente é e tornar aquilo um desejo para a vida dela. A pessoa ela é mulher, mas ela sempre interesse por mulher. Se ela buscar a Deus, adeque isso à vontade de Deus, ou fique sozinho. Da mesma forma o homem, né? Existem homens e mulheres que têm problemas com isso. Existem homens, eu já ouvi relatos de homens e mulheres que têm interesse pela pessoa do mesmo sexo, pessoas cristãs, e optaram por ficar sozinhos. Optaram por ficar sozinhos, porque não sentem desejo e interesse pela pessoa do outro sexo. E para não pecar contra Deus, optaram por ficar sozinhos. Conheço pessoas que foram curadas, pessoas que se casaram, tiveram filhos, hoje inclusive têm ministérios. E Deus ele pode transformar, como eu falei, ele pode transformar um coração puro, que nem o nosso, ele pode transformar isso também. Pode transformar isso também. Mas enfim, nós devemos ler Gênesis, lembrando que ela é palavra de Deus. Ela não é um livro simbólico, ela não é um livro poético, mas ela é palavra do próprio Deus. Se a gente enxergar ela como palavra do próprio Deus, questões assim ficarão muito bem gravadas na nossa cabeça. E a gente vai conseguir entender muito melhor como é que funciona a palavra de Deus. A gente vai conseguir enxergar nuances assim. Vocês conseguiram ver essa gama de informação dentro desse texto? Percebe como esse texto é rico? E como dele depende toda a Bíblia. Dele depende todo o resto da Bíblia. Questões culturais, questões de vida com Deus, questões básicas como o homem e a mulher se unirão e os dois formarão uma só carne. O homem deixará a sua casa e unirá a sua mulher. Questões tão simples assim, mas que refletem na Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Bem, é isso. Alguma dúvida? Tem que perguntar, alguma dúvida? Ainda bem que não. Vamos encerrar então, gente. Vamos fechar os olhos. Falar com Deus.
Pai, por esse estudo. Obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado, Pai, porque o Senhor, desde lá no início, criando a mulher, nos trouxe tantas informações, Pai, sobre como devemos viver. Ó Deus, o Senhor nos ensina que a Tua criação é boa e que, Deus, o pecado manchou tudo isso. Vemos que o Senhor é bom e que as Suas bênçãos para a nossa vida se mantêm mesmo nós não sendo merecedores, Deus. Que possamos reconhecer que a Tua criação em si é boa. Que possamos reconhecer que o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. Eu te peço, Pai, que esteja abençoando a vida de todos aqui presentes, Pai. Abençoando a vida das mulheres. Que elas possam se enxergar assim como Deus vê elas. E que o homem também possa as ver como Deus as vê. Como pessoas especiais, como pessoas que devem ser cuidadas, protegidas e amadas, segundo a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é tão boa e agradável, Deus, que possamos ter esse conhecimento gravado em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti. Eu peço a Deus que perdoe os nossos pecados e que também esteja conosco durante o resto desse dia e durante a noite, Deus. Possamos vir aqui e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.